Aí Deus usa seus instrumentos poderosos para quebrar essa opressão, para quebrar a opressão. O autor de Hebreus nos exorta a entrar no Santo dos Santos e a fazê-lo com ousadia. Sabe por quê? Lá no capítulo 10, voltando, ele diz assim, olha: pelo sangue de Jesus, por um caminho novo e vivo que Ele consagrou para nós. Glória a Deus por isso. Amém. É por isso que você pode entrar no Santo dos Santos. Não mais o sumo sacerdote apenas. Não mais o sacerdote apenas. Você hoje pode entrar no Santo dos Santos, porque Jesus, pelo seu sangue, pelo seu sacrifício, Ele abriu esse caminho para mim e para você. É por isso que você pode entrar. É por isso que você pode acordar cedinho, 5 da manhã. 1 hora para acordar, né? E você pode sentar naquele cantinho lá da sua casa, humilde. Acender uma luzinha. Tem usado esse privilégio você? Aquele cantinho lá. Cedo. Não tem barulho, as crianças estão dormindo, os cachorros da vizinhança não começaram a latir ainda, a campainha não toca, o telefone também não. Aí você senta num cantinho, numa cadeirinha, num sofazinho, numa poltroninha lá no seu canto. Escute, você pode até sentar no chão se quiser. E naquele lugarzinho simples da sua casa, você entra no Santo dos Santos. Amém. Daquele lugarzinho simples, você é transportado para o Santo dos Santos. Já pensaram nisso? Por isso, meus queridos, é obra do inimigo de Deus, do seu inimigo, fazer sabe o quê? Abarrotar sua agenda de coisa para fazer. Abarrotar sua caixa de correio de e-mails. Encher você de tarefas. Sabe o que mais? Encher você de dívida. Compra coisa, compra coisa, compra coisa, compra coisa. A maioria não precisa, mas compra. Aí a dívida é para tudo quanto é lado. Coisa para fazer que não acaba nunca. Sabe o que acontece? O povo de Deus não entra mais no Santo dos Santos. Não tem tempo. Não tem serenidade, sabe? Isso é obra do maligno. O povo de Deus não ter serenidade para entrar no Santo dos Santos, para sentar num cantinho humilde da sua casa e transcender, sair desse plano humano e entrar na presença de Deus, como Paulo orienta. Não consegue. Muita perturbação na cabeça de coisa para fazer. Muita preocupação na cabeça de dívida para pagar, porque comprou um monte de coisa que não precisava. Que podia ter um celular de R$600, que é um de 6 mil, para provar alguma coisa para alguém. Então eu tenho que exibir um celular de R$6.000. Mas podia ter um de 600 e estava sem dívida. Abre o olho, povo de Deus. Isso é coisa do diabo. Para tirar a sua serenidade, para tirar a sua paz, para tirar a sua capacidade de transcender, de entrar na presença de Deus, de entrar no Santo dos Santos. Não tem mais sossego, não tem serenidade, não tem paz. Muito trabalho para fazer, para pagar essas contas de coisas que foram adquiridos para alimentar a vaidade. É assim, ó, quem pode ter, tenha. O problema é quem não pode e quer ter do mesmo jeito. Quem pode ter, tenha. Não é pecado não, quer ter seu celular de R$6.000, isso é o céu. Não é pecado, desde que possa. Desde que essa aquisição não tire sua paz, não tire nada da boca das crianças, né? E não tire sua serenidade, porque esse negócio tem que pagar depois. Olha, tem um negócio chamado boleto, irmãos, que ele chega em casa, sabia?
E eu nunca vi o correio ser tão eficiente para entregar coisa como ele é para entregar o maldito do boleto. Pode ser que alguma coisa não chegue na tua casa pelo correio. Mas, irmãozinho, acredite, boleto de cartão de crédito vai chegar. Os caras fazem qualquer coisa, mas eles enfiam aquele traste na caixa de correio da gente. É ou não é? Boleto chega. E aí quando a gente olha aquele papel lá, maldito, né? A gente fala, Jesus, que besteira que eu fiz. E agora? Cuidado, queridos, isso tudo é para tirar a sua serenidade, sua paz, seu sossego, sua capacidade de sentar no cantinho cedinho e entrar na presença de Deus. Cuidado, é a arte do inimigo de Deus. Agora aqui, ó, o autor de Hebreus chama você e a mim para entrar no Santo dos Santos, e nós temos que entrar. O sacerdócio como serviço devocional, temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. E assim, quando diz isso, Paulo estabelece as bases da confiança, e ele propõe que a gente assuma o nosso sacerdócio inspirados e seguros no sacerdócio de Jesus Cristo. Sacerdócio de Jesus Cristo. Dá base e segurança para o nosso próprio sacerdócio. Dois aspectos principais. O sacerdócio como serviço devocional e o sacerdócio como serviço ministerial. Vamos para esse segundo aspecto, o serviço ministerial. Vamos lá. Veja. Quando você nasceu de novo no corpo de Cristo, Deus te deu um presente chamado dons espirituais. Deus te deu dons quando você nasceu da água e do Espírito. Você passou pela experiência da conversão, da santificação, está passando, né? Foi justificado. Nesse intermeio aí, Deus capacitou você com dons. Para quê? Para você poder assumir o seu ministério. Eu quero ter um ministério, mas eu não sei o que fazer. Sabe, porque Deus te deu dons espirituais. Descubra quais são. Foi para isso que Deus deu dons para vocês. Deus deu dons espirituais para todos nós. Para que a gente pudesse identificar esses dons e ter o nosso ministério. Um ministério que realmente pudesse ser relevante para o corpo de Cristo, pudesse glorificar o nome de Deus, pudesse salvar pessoas do reino do mal, para o reino da luz, pudesse realmente edificar a igreja e expandir o reino de Deus aqui na terra. É para isso que Deus deu o ministério. Depois de atuar no sentido de ir e se colocar na presença de Deus, sem intermediário humano, para receber a porção de poder e sabedoria para cada dia, o sacerdócio a que cada crente é chamado a desempenhar se vale dos dons espirituais disponibilizados pelo Espírito Santo para exercer seu aspecto funcional, atuando dinamicamente em favor dos interesses do reino de Deus. Olha que plano, que propósito fantástico esse de Deus para mim e para você. Sacerdócio ou ministério de todos os crentes também pode ser visto como função, o serviço de fortalecer o corpo de Cristo mediante a atuação em um ministério que edifique esse corpo de Cristo. A missão de comunicar a mensagem, intermediando entre Deus e o próximo, ministrando a estes através dos dons espirituais. Sabe quando Deus coloca um ser humano entre ele e outro ser humano? No contexto da missão. Só. Não no contexto da devoção pessoal. Devoção pessoal pode ser cada um por si. Nós podemos nos ajudar na questão espiritual, nos visitando, aconselhando, orientando, fazendo culto juntos. Podemos nos ajudar. Mas para que cada cristão adquira a sua autonomia nesse contexto. Agora, no contexto da missão, Deus nos coloca entre ele e aqueles que não conhecem a mensagem.
para você e eu exercermos o nosso lado funcional do nosso ministério. Ministério de todos os crentes é a vocação funcional que cabe a cada cristão de operar em favor da igreja para a sua edificação e em favor dos sem igreja para a sua salvação. Isso é ministério para o qual Deus chama a mim e a você, para esse ministério maravilhoso, esse ministério santo. Quero que você veja aqui esse detalhe comigo aqui, olha, o ministério orientado pelos dons é a arte de colocar as pessoas certas nos lugares certos, pelos motivos certos, para conseguir os melhores resultados. Isso faz a pessoa se sentir mais motivada e dependente do Espírito Santo, produzindo crescimento espiritual e crescimento corporativo, crescimento do corpo de Cristo. Meus queridos, é para esse ministério que Deus tem chamado vocês e tem chamado a mim também. Você percebe que tem dois pilares aí, repito, gigantescos, que a gente tem que manter em pé. Duas bandeiras que não podem ser arriadas. A bandeira da sua comunhão com Deus como sacerdócio de todos os crentes propõe a sua comunhão com Deus direta, entrando no Santo dos Santos. A bandeira do seu ministério, você exercendo funções dentro do corpo de Cristo, cumprindo a missão, pregando o Evangelho. Essas duas bandeiras, irmãos, têm esse desdobramento histórico aqui que nós estamos vendo. E é algo realmente extraordinário, que Deus tenha concedido esse privilégio para todos nós. Amém. O reino de Deus restaurado será reino de sacerdotes, não de cidadãos comuns. Olha que coisa. O reino de Deus restaurado será reino de sacerdotes, não de cidadãos comuns. E todo aquele que almeja ser contado entre os remidos precisa assumir seu papel sacerdotal aqui mesmo, enquanto cidadão dessa terra. Precisa adquirir experiência e ministrar no corpo de Cristo, em funções que edifiquem o corpo de Cristo. Precisa atuar diariamente como sacerdote de si mesmo e de sua família, entrando com intrepidez no Santo dos Santos, junto ao trono da graça, como orienta a palavra de Deus. Queridos, olha, o apóstolo Paulo fala de um sacerdócio real. E a gente, quando ele fala de sacerdócio real, ele remonta para um detalhe muito interessante. Ele fala que esse sacerdócio é real, sabe por quê? Porque serve ao rei. Algo que está conectado com o rei, ele é real por isso. Por isso que Paulo e Pedro falam desse sacerdócio real. Sacerdócio conectado, lembra o texto que nós lemos para começar? Raça eleita, sacerdócio real. Por que é real? Porque serve ao rei. No regime da monarquia, o rei podia convidar as pessoas para servirem ao reino, não é? Samuel avisou o povo de Deus: olha, vocês querem um rei? Vocês querem mudar do regime da teocracia para a monarquia? Ok, mudem. Só que lembrem, o rei vai pedir o que vocês têm de melhor para servir a ele, inclusive suas filhas. Lembra que Samuel avisou? E é assim mesmo, monarquia é assim. Agora veja que coisa interessante. Para um povo que vive no regime da monarquia, servir ao rei é privilégio, seja lá qual for a função. Podia ser o copeiro do rei, a camareira do rei, ou a pessoa encarregada da faxina do palácio do rei. Era um privilégio para qualquer família de um regime monárquico ter um membro da família servindo no palácio do rei. Seja qual for a missão, a função, sejam quais forem as tarefas. Agora, sabe o que Deus reservou para nós? Deus chamou a mim e a você para servir ao reino. Como copeiros do rei? Não. Camareiras do rei? Não. Faxineiros do rei? Também não. Nós temos o privilégio de servir ao reino como sacerdotes do reino. Glória a Deus por isso. Sacerdócio real é o que Pedro diz ali. É isso que significa. Você e eu fomos chamados
para servir ao reino de Deus numa função de grande privilégio, sacerdócio real. Mas, queridos, nós só iremos de fato assumir o nosso sacerdócio real se a gente levantar a bandeira, essas duas bandeiras que foram resgatadas para o povo de Deus por ocasião da Reforma Protestante. A bandeira da nossa comunhão com Deus, direto ao trono da graça, e a bandeira do nosso serviço a Deus, pelo ministério que desempenhamos através dos nossos dons espirituais. Você percebe que esses dois pilares estão sendo solapados? Você percebe que não há muito interesse da igreja, de um modo geral, com esse negócio dos dons espirituais? Alguns de vocês, se eu perguntar quanto tempo tem que ouvi um sermão sobre dons espirituais, você vai me dizer alguns anos que não ouve. Não é um tema muito trabalhado, até na nossa igreja. Você percebe que a questão também da devoção pessoal, do culto familiar, de ter tempo de qualidade para passar na presença de Deus, está sendo extremamente ameaçado hoje. E eu citei aqui algumas razões, né? Citei o consumismo, a correria, muita tarefa, muito a fazer, muito desafio da vida efêmera, né? Você percebe que esses dois pilares estão sendo bombardeados hoje. Um é ameaçado, em poucos lares ainda se tem um culto familiar. Poucas pessoas ainda se preocupam em dormir mais cedo, para acordar mais cedo, para ter mais tempo com Deus. O outro, o pilar do ministério, que tem a ver com os dons espirituais, porque é pelos dons que eu desempenho o ministério para honrar o meu sacerdócio. E há uma certa dificuldade. Paulo chegou a dizer assim, prevendo isso. Paulo disse lá em 1 Coríntios 12, verso 1, disse assim: irmãos, não quero que sejais ignorantes com respeito aos dons. Paulo usa uma palavra muito intensa. Não quero que sejais ignorantes em relação aos dons. Parece que Paulo estava prevendo que esse tema iria sair da pauta de estudos do povo de Deus. Queridos, eu encerro dizendo para você que nós temos que ter muito cuidado com tudo isso. Muito cuidado. É um privilégio, é um chamado, é uma responsabilidade, é tudo isso. E Deus chama cada crente para desempenhar o seu ministério pelos dons. Deus chama cada crente para assumir o seu sacerdócio, cuidando da conexão com Deus, sua mesma e da sua família. E Deus nos chama para cumprir a sua missão. A senhora White disse assim no livro Obreiros Evangélicos. Ela disse: a obra de Deus na terra nunca poderá ser finalizada enquanto os homens e mulheres que compõem nossa igreja não cerrem fileiras e juntem seus esforços aos ministros e oficiais da igreja. Obreiros Evangélicos, página 352. Queridos, esse é o chamado de Deus para você. Esse é o chamado de Deus para mim. E eu gostaria nessa manhã, eu gostaria de convidar você a fazer uma renovação agora aí, enquanto nós iremos ouvir uma música. Você fizesse uma renovação do seu compromisso com Deus nesse aspecto. E você pudesse dizer a Deus assim: Senhor, eu quero resgatar o meu sacerdócio. Eu quero assumir o meu ministério. Meus amigos, nós que somos pais de família, assumam o seu sacerdócio na sua casa. Nós temos visto que em alguns lares, se as mulheres não tomarem a iniciativa, o culto não acontece. Os homens que deveriam ser os sacerdotes do lar, em alguns lugares, eles estão correndo esbaforidos de um lado para o outro, freneticamente, e não tem aquela liderança espiritual em casa, de chamar a família para perto do altar,
convidar a esposa com carinho para vir se juntar, soltar um hino bonito para a igreja, para a família ouvir e começar se aproximando do lugar do culto. Esse é o nosso papel, meus irmãos. Nós somos os homens da casa, não para exercer uma autoridade autocrática e às vezes até grosseira. Nós somos os homens da casa para assumir o papel sacerdotal do lar. Elas podem nos ajudar muito nisso, elas podem até tomar iniciativa, mas nós temos que estar na ponta da linha para colocar nossa família na conexão com Deus todo dia pelo culto familiar. Cuidado, não se deixe escravizar por essas correrias. Correria, tem que trabalhar demais para ganhar muito dinheiro, para pagar muita conta, porque comprou muita coisa. Se liberte disso, em nome de Jesus. Viva uma vida mais simples. Desça degraus de padrão de vida. Desça degraus. Estou usando um item como exemplo, você sabe que isso serve para muita coisa. Então venda seu celular de R$6.000. Compre um de 600 e o troco, pague as contas. Mas tenha mais tranquilidade, mais serenidade. Para estar mais tempo com a sua casa, com a sua família, com seu Deus no lugar de culto da sua casa. Não deixe esse negócio do consumismo, da vaidade te escravizar, não deixe. Nós homens temos que assumir o nosso papel de sacerdote do lar, enquanto nossas queridas esposas assumem também de mulheres que edificam a sua casa. Por isso eu apelo para você, faça um pacto novo com Deus agora, por favor. Faça um pacto com o Senhor, de assumir o seu sacerdócio, assumir o seu ministério, que foi conquistado com preço de sangue, tanto de Jesus, quanto em menor escala, é óbvio, mas de homens e mulheres sinceros do passado, que depuseram a vida, que sofreram, que foram perseguidos por causa dessa verdade. Vamos ouvir essa música e fazer o nosso compromisso de vida, de fé, renovado com o nosso Deus.